falando agora da prisão preventiva. O pessoal fala muito aí, prisão preventiva, tanto de político em prisão preventiva, goleiro Bruno ficou lá 2 anos, 3 anos, enfim, em prisão preventiva. Tem um prazo para prisão preventiva? Olha só, prazo não existe, né? A lei do pacote anticrime, que veio, na verdade, consertar uma série de falhas que nós tínhamos no nosso Código de Processo Penal, não diria falhas, eu diria desatualizações, né? Nosso Código de Processo Penal tem mais de 80 anos, não é? E boa parte dele ainda é a redação original, grande parte. Então a lei do pacote anticrime veio dar uma nova configuração a vários artigos, tanto no direito penal material quanto no direito processual penal. Bom, um parâmetro interessante foi colocado no Código de Processo Penal, porque até então a prisão preventiva ela não tem prazo. A gente tem que analisar o quê? Caso concreto, não é? Não tem jeito, né? O prazo que se dá, basicamente, é aquilo que é razoável para a investigação. Mas a lei do pacote anticrime colocou um parâmetro interessante. A cada 90 dias, essa prisão preventiva deve ser revista para que se analise, né, para que o juiz analise a necessidade ou não necessidade de manutenção dessa prisão preventiva. Isso faz com que o sujeito que não teve a sua prisão preventiva revisada em 90 dias vai ser colocado em liberdade? Não, tá? Isso já chegou no Supremo também, já chegou no STJ, e as decisões não vinculantes, né? Não são decisões com repercussão geral, são decisões domésticas, né? Assim eu gosto de mencionar, já informaram. E esse parâmetro, ele não é seguido a ferro e fogo. Ele não significa que depois de 90 dias nós temos ali uma prisão ilegal que deveria ser relaxada por excesso de prazo. Isso é um parâmetro, isso é um mero parâmetro e nós temos que analisar o excesso de prazo realmente de acordo com a peculiaridade do caso concreto. Existem casos mais complexos do que outros. Mas existe um prazo do inquérito. Sim, existe um prazo que ocorre, na verdade, entre a denúncia e a sentença. É um prazo que varia entre 165 a 185 dias, mas é tudo muito volátil, é muito experimental. Não tem nada que fala efetivamente no Código de Processo Penal sobre prazos, até porque a maior parte dos prazos no processo penal são impróprios, são prazos que, se não respeitados, não vão trazer prejuízo. Eu vou dar um exemplo. O Ministério Público tem um prazo de 5 dias para oferecer denúncia, caso o delegado de polícia remeta para ele o inquérito com réu preso. E a maior parte das denúncias oferecidas, elas não vão ocorrer no prazo de 5 dias, porque não tem condição. Nosso sistema judiciário não dá condições para a coisa andar de forma tão redonda. Então, nós temos ali prazos impróprios. E o código até dá uma solução para a vítima, né? Olha, o Ministério Público não ajuizou, são 5 dias no caso de réu preso e 15 dias no prazo de réu solto. Então, o Código de Processo Penal, ele te dá uma solução paliativa. Olha, o MP não conseguiu cumprir o prazo. Você quer cumprir o prazo para ele? Você tem ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública, não é? Então a vítima, o ofendido ali, tem um prazo de 6 meses para entrar com uma queixa-crime, ao invés do Ministério Público entrar com uma denúncia. E aí o MP depois vai aderir àquela queixa-crime, ou ele vai deixar o ofendido seguir sozinho com seu advogado, ou ele vai expulsar o ofendido e vai assumir a ação penal, e a denúncia, ou melhor, e a queixa vai se tornar uma denúncia. Enfim, são N possibilidades. Mas nós não temos realmente prazos fixos para quase nada no Código Penal, ou melhor, no Código de Processo Penal. Entendi. Em relação, assim, falando da prisão preventiva, muito se fala lá do artigo 312, né? Do CPP, que fala, olha, o crime fere a ordem pública, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal
ou ordem econômica, né? Existe essa estrutura no CPP. Quando o delegado de polícia ele solicita essa prisão preventiva, ele lastreia a sua decisão em cima desses requisitos do CPP? Sim, são requisitos necessários. Um desses aí deve estar presente. E a fundamentação tem que ser muito bem feita, no sentido de dar substância à argumentação. Então, esses são os requisitos básicos para uma prisão preventiva. Tem ainda o descumprimento de medida protetiva, né? Também é considerado um quinto requisito, complementar a esses 4 aí do artigo 312. Necessariamente, a prisão preventiva deve estar fundamentada em algum desses requisitos. Se não estiver, ela não é válida. A ordem pública quando sai na mídia, né? Porque Não, geralmente é isso. na verdade é justamente o contrário. Nós não podemos confundir essa ordem pública com mídia. A mídia não pode interferir em um processo investigativo, em um processo penal ou numa sentença de um magistrado. Então a gente tem que justamente isolar o papel midiático e entender como esse processo pode interferir realmente na vida pública, independentemente de divulgação pela imprensa. Então, a simples mídia, a simples comoção vinda da imprensa não é suficiente para decretar uma prisão preventiva. Mas muitas vezes Pra não se assiste, acaba que na prática, não é? Porque Nós às somos vezes seres humanos, né? Nós somos tem envolvidos. 5 casos idênticos, É. né? Aquele que foi para a mídia é o único que Vamos dar um com o réu exemplo preso, aqui. né? Vamos Da dar um hora exemplo aqui. preventiva. O caso lá dos Nardoni, lá, Nardoni e Jatobá, não é? Aham. Houve uma comoção nacional ou até mundial, não é? Continental, enfim. Será que a prisão preventiva era necessária ali naquele caso? Será que cumpria aqueles 4 requisitos ali do Código de Processo Penal ou foi a mídia que fez com que o juiz praticamente fosse Mídia, né? obrigado a conceder? Imagina só o juiz colocar esse povo É na complicado. rua. Olha, lembram daquele juiz de Minas Gerais aqui, Lá de salvo engano, Contagem, Isso. doutor Eu esqueci o Livingston. Livingston. Ele já foi delegado, inclusive, Aham. já foi promotor de justiça, ele conhece toda a persecução Isso. penal. Decisão dele correta. Corretíssima. Só que ele foi aposentado em razão dessa decisão Foi. dele. Aposentadoria Porque a compulsória. mídia matou ele. A mídia matou ele. Foi verdade. Governador, Agora, a na decisão dele época, foi errada? Não foi. deputado. Não foi. Não foi. Isso tudo é muito complicado. Complicado demais. O que eu vejo de ordem pública, por exemplo, lá naquele caso dos Nardoni, enfim, é como se fosse o seguinte, olha, gente, o público em geral, se cometer aquele crime, vai pra cadeia, viu, gente? Então, o objetivo esquece o 312 e fala assim, ó, cometeu aquele crime, ó, cadeia, viu? Porque a ideia é o seguinte, se não pôr na cadeia, outras pessoas vão cometer o mesmo crime. Entendeu? A ideia de ordem pública é mais ou menos isso, para manter a ordem, né? Acaba sendo, né? Na prática, não deveria ser. A ordem pública deveria ser, por exemplo, esse rapaz mesmo, o de Goiás aí, o Lázaro, né? É claro que ali ofende a ordem pública. Imagina só, o cara pode matar qualquer outra pessoa a qualquer momento. Ali é um caso claro de necessidade de prisão preventiva em razão da manutenção da ordem pública. Uhum. Imagina aqueles povoados, né, daquela região, como as pessoas ali estavam se sentindo durante esse período.